Em 1915, em meio ao caos silencioso da Primeira Guerra Mundial, um luxuoso navio britânico cruzava o Atlântico carregando civis, esperança e segredos. Em poucas horas, o RMS Lusitânia se tornaria um dos naufrágios mais polêmicos da história, alterando o equilíbrio político do mundo e empurrando potências para um conflito ainda maior. Esta é a história completa, do esplendor ao abismo. Imagine um navio tão imponente que simbolizava o auge da tecnologia, do luxo e do poder britânico. Um verdadeiro palácio flutuante, onde a elite do mundo atravessava o Atlântico com conforto inimaginável para a época. Esse era o RMS Lusitânia. Lançado ao mar em 1906, ele não era apenas um navio, era uma mensagem clara ao mundo: o Império Britânico dominava os mares. Com quase 240 metros de comprimento e capaz de atingir velocidades recordes, o Lusitânia rapidamente se tornou um orgulho nacional. Seus salões luxuosos, cabines elegantes e serviço impecável atraíam milionários, artistas, políticos e famílias inteiras em busca de uma travessia segura entre a Europa e os Estados Unidos. Mas em 1914, o mundo mudou. A Primeira Guerra Mundial explodiu, e os oceanos deixaram de ser apenas rotas comerciais. Eles se tornaram campos de batalha invisíveis. Submarinos alemães, os temidos U-Boats, passaram a caçar navios inimigos silenciosamente, transformando cada viagem em uma roleta russa. Mesmo assim, o Lusitânia continuava navegando. Muitos acreditavam que sua velocidade e seu status civil o tornavam intocável. Afinal, quem ousaria atacar um navio repleto de civis inocentes? Essa confiança seria fatal. Em maio de 1915, o Lusitânia partiu de Nova York rumo a Liverpool. A bordo, quase 2.000 pessoas. Entre elas, mulheres, crianças, empresários e até cidadãos americanos. O que poucos sabiam é que aquela viagem estava marcada para entrar na história, não como um símbolo de glória, mas como um aviso sangrento de que a guerra não respeitava mais limites. E enquanto o navio cortava as águas do Atlântico, algo observava nas profundezas, silencioso, invisível e mortal. Antes mesmo de zarpar, sinais de perigo já rondavam o Lusitânia. Jornais americanos publicaram anúncios misteriosos, financiados pela embaixada alemã, alertando passageiros de que navios britânicos estavam em risco. Para muitos, aquilo parecia apenas propaganda de guerra. Para outros, um aviso ignorado. O capitão William Turner era experiente, mas também estava sob pressão. A Marinha Britânica recomendava manobras evasivas e velocidade máxima ao se aproximar das Ilhas Britânicas. No entanto, por razões ainda debatidas até hoje, o Lusitânia reduziu a velocidade durante parte da travessia. Enquanto isso, no fundo do oceano, o submarino alemão U-20 patrulhava as águas próximas à costa da Irlanda. Seu comandante, Walter Saville, já havia afundado vários navios inimigos. Ele sabia que aquelas águas eram estratégicas e mortais. O Lusitânia seguia confiante. Os passageiros almoçavam, conversavam, riam. Crianças brincavam nos conveses. Não havia escolta militar. Não havia botes suficientes para todos em condições ideais. A ideia de um ataque parecia absurda demais para ser real. Mas a guerra não se importa com aparências. Na manhã de 7 de maio de 1915, o U-20 avistou um enorme navio no horizonte. Xavier analisou rapidamente. Grande, rápido, bandeira britânica. Um alvo valioso. Em questão de minutos, a decisão foi tomada. O torpedo foi preparado. O silêncio dentro do submarino era absoluto. Um único disparo poderia mudar o curso da guerra. E mudou. Às 14h10, um impacto seco sacudiu o lado direito do Lusitânia.
Um torpedo alemão havia atingido o casco. Em seguida, uma segunda explosão, ainda mais violenta, ecoou pelo navio. Até hoje, historiadores debatem a origem dessa segunda explosão: caldeiras? Munição secreta? Erro estrutural? O fato é que o pânico se espalhou instantaneamente. O navio começou a inclinar rapidamente. Corredores se tornaram armadilhas. Portas se fecharam. Passageiros corriam sem entender o que estava acontecendo. Muitos nunca haviam participado sequer de um treinamento de emergência. Os botes salva-vidas, mal posicionados devido à inclinação, tornaram-se quase impossíveis de lançar. Alguns caíram diretamente sobre pessoas. Outros se despedaçaram ao tocar a água. Em apenas 18 minutos, um dos maiores navios do mundo estava condenado. Gritos ecoavam pelo ar. Mães procuravam filhos. Casais se separavam em meio ao caos. Alguns passageiros rezavam. Outros simplesmente congelaram, incapazes de reagir. O capitão Turner tentou desesperadamente levar o navio até águas rasas, mas era tarde demais. O Lusitânia desaparecia diante dos olhos do mundo. Quando o Lusitânia finalmente afundou, deixou para trás destroços, corpos e um silêncio aterrador. Dos quase 2.000 passageiros e tripulantes, mais de 1.190 morreram. Entre eles, 128 cidadãos americanos. O mar estava gelado. Muitos que escaparam do navio sucumbiram à hipotermia. Outros ficaram presos em escombros flutuantes, esperando por um resgate que demoraria mais do que deveriam. Barcos de pesca locais foram os primeiros a chegar. O que encontraram foi uma cena de horror absoluto. Pessoas em choque, corpos boiando, gritos por ajuda ecoando entre as ondas. O resgate salvou centenas, mas para muitos já era tarde. O mundo acordava para uma nova realidade. A guerra havia cruzado uma linha invisível. A notícia do afundamento correu o mundo em poucas horas. Jornais estamparam manchetes chocantes. A opinião pública, especialmente nos Estados Unidos, ficou revoltada. Como a Alemanha ousou atacar um navio civil? A resposta alemã foi fria. O Lusitânia transportava suprimentos militares. Portanto, era um alvo legítimo. Essa alegação levantou suspeitas. O governo britânico negou. Mas anos depois, evidências surgiram indicando que o navio realmente carregava munições escondidas. Isso muda tudo? Ou apenas torna a tragédia ainda mais cruel? A indignação americana crescia. O presidente Woodrow Wilson exigiu explicações. A Alemanha recuou temporariamente, prometendo restringir ataques a navios civis. Mas a semente estava plantada. Décadas depois, mergulhadores exploraram os destroços do Lusitânia. O que encontraram reacendeu debates antigos. Caixas de munição, projéteis, evidências de carga militar. A pergunta permanece: os passageiros foram usados como escudo humano? Se isso for verdade, o naufrágio deixa de ser apenas um crime de guerra, e se torna um dos maiores encobrimentos da história moderna. O Lusitânia repousa até hoje no fundo do mar, como um túmulo silencioso e acusador. Embora os Estados Unidos não tenham entrado imediatamente na guerra, o Lusitânia mudou tudo. A imagem da Alemanha foi profundamente manchada. Quando ataques submarinos recomeçaram em 1917, a decisão americana foi inevitável. A entrada dos Estados Unidos no conflito alterou o equilíbrio de forças. Muitos historiadores afirmam: sem o Lusitânia, a história do século XX poderia ter sido completamente diferente. Um único torpedo. Um único navio. Milhares de consequências. O RMS Lusitânia não foi apenas um navio que afundou. Ele foi o símbolo do fim da inocência em tempos de guerra. A prova de que, quando a humanidade mergulha no conflito, não existem mais fronteiras entre civis e soldados. Hoje, mais de um século depois, sua história ainda ecoa.
não apenas como uma tragédia marítima, mas como um alerta eterno sobre os custos reais da guerra. Porque no fundo do oceano, entre ferrugem e silêncio, o Lusitânia continua nos perguntando: quantas vidas custam as decisões tomadas longe do campo de batalha? E essa, talvez seja a pergunta mais assustadora de todas. Se você gostou de conhecer mais esta história de um triste naufrágio, curta, comente e compartilhe, pois vocês estará ajudando o canal a crescer e a trazer mais histórias reais como esta. Obrigado e até a próxima história.